Amém? Graça e paz a todos. Pode se sentar. Deus é bom demais, amém? Amém. Que nem a apóstola falou, quase eu não chego, mas a misericórdia de Deus é maravilhosa e nada vai nos parar, amém? O pneu tinha furado ali perto da casa ali do Marcos, da Suzane. Eu falei, nossa, esse caminho aqui sempre passa algum irmão, né? Algum irmão vai passar, vai sinalizar, eu vou pegar carona, mas não passou. Aí depois a gente estava chegando aqui, as porcas do carro, dos pneus, foi, sei lá o que aconteceu, mas aí passou uma irmã, abençoada, Patrícia, e eu fui, já entrei no carro, me leva. Amém? Glória a Deus, Deus é bom demais. Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Eu queria hoje falar algo que Deus ministrou no meu coração. Eu posso dizer que não só ministrou no meu coração, mas é uma daquilo que Deus tem me sustentado, da forma como Deus tem me falado comigo, da forma como eu fui caminhando até aqui com o Senhor. E eu tinha essa palavra já faz um bom tempo já. E Deus nunca tinha permitido eu falar, compartilhar sobre esse assunto. E Deus ministrou no meu coração que esse é o tempo. Então, eu creio que Deus quer falar com você. E eu espero que, da mesma forma que eu fui ministrada através da palavra, vocês também possam ser ministrados, vocês possam entender a verdade através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é verdade. Ela é verdade para as nossas vidas. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, e muitas vezes nós, como seres humanos, a gente quer as coisas de uma forma muito fácil, né? Como seres humanos, a gente sempre gosta de um tapinha nas costas, um abracinho, porque é muito mais fácil. Mas a palavra de Deus, ela tem amor, mas ela também tem correção, ela tem alinhamento. Porque não tem como nós mudarmos as nossas vidas e nós ficarmos do jeito que a gente está. Isso é uma verdade. E nós que conhecemos a verdade, temos que andar na verdade. E a verdade da palavra de Deus vai vir justamente de encontro com aquilo que nós temos e que a gente precisa mudar. E a mudança, ela é algo dolorida. Ninguém se muda de um dia para a noite. É um processo. É degrau por degrau. E lá nós vamos alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu quero que você abra o seu coração. Abra o seu coração, entenda, receba a palavra de Deus e saiba que cada domingo, cada semente que é lançada aqui nesse altar, são sementes para que você venha se tornar aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Amém? E aqui nós não falamos aquilo que nós queremos. Muitas das vezes a gente quer falar tantas coisas, mas o Senhor não permite. Hoje mesmo eu queria falar de um outro assunto, mas Deus falou, o Espírito Santo falou, não, é esse ponto final. E eu, fazer que o Vitor fala, eu fui correndinho obedecer ao Espírito Santo, porque não é eu, é Ele. Eu sou só um canal, eu sou só um instrumento para que a vontade dEle se cumpra sobre as nossas vidas, amém? E hoje, o tema da mensagem é, fomos chamados para sermos filhos de Deus, amém? E lá em 1 João, no capítulo 3, do versículo 1 a 6, eu gostaria que vocês abrissem lá, 1 João 3, de 1 a 6. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não nos conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Tudo aquele que nele tem está a esperança purificada a si mesmo. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. E todo aquele que peca não viu e nem o conheceu. Amém? Então, nós somos chamados, irmãos, para sermos filhos de Deus. Filhos. E os filhos de Deus, ele tem um propósito específico aqui na terra.
não andamos segundo o pecado, mas andamos segundo a vontade qual ele estabeleceu para as nossas vidas. E aqui no versículo 6 fala: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não vive pecando. Podemos cair, podemos errar, nós não somos santos. Cada um aqui tem uma área que precisa vencer, certo? Eu ainda estou aqui, então significa que eu tenho que vencer alguma área, porque se eu fosse tão santo, já tinha sido arrebatada. Não sou santo, então preciso de transformação. Mas o pecado não pode se tornar uma rotina diária das nossas vidas. Podemos passar e cometer, errar, mas sempre vamos lutar pela verdade de Deus. Então, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são chamados filhos, não permanecem vivendo no pecado, mas todo aquele que vive no pecado não viu e nem o conheceu. Irmãos, hoje em dia, nós estamos vivendo num tempo de muito engano. Eu estava até comentando esse dia no grupo familiar. Nem todo mundo que fala sobre vitória financeira pratica os princípios bíblicos da vida financeira. Nem todos aqueles que falam de um casamento vitorioso vive literalmente um verdadeiro casamento vitorioso. É muito fácil, irmão, falar bonito, chegar na frente das pessoas, impressionar com texto, aquilo que você decora. Mas, irmãos, isso tudo não é verdade. A verdade do Evangelho, ele sempre vai confrontar o nosso eu. Então, se a gente quer viver um relacionamento com Deus, nós vamos ter e temos que entender que há um caminho que precisamos traçar. E esse caminho é a transformação, aceitar a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero. Eu, Edilane, quero fazer isso. Não. O que Deus tem para a minha vida? Qual que é o propósito de Deus tem para a minha vida como filho? E aqueles que são chamados filhos, eles vão querer agradar o pai. Eu sou mãe e eu tenho 2 filhos. E eu também sou filha e tenho minha mãe hoje só. E todo filho geralmente quer fazer algo para agradar o seu pai. E o pai, por si só, quando vê que o filho obedece, que tem prazer em agradar, ele vai trazer uma recompensa, ele vai fazer algo. Nós, como pais e filhos naturais, nós fazemos isso. E por que em Deus, nós achamos que Deus tem que aceitar a gente do jeito que a gente é e pronto, acabou, a gente faz o que a gente quer? E Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. Não é assim, irmãos. Esse é o maior engano que a humanidade criou na mente, que Deus tem que fazer somente aquilo, porque Deus é amor. Ele é amor, sim, mas Ele é justiça. Deus é o amor, mas Ele nos ama tanto que Ele não vai permitir que a gente fique do jeito que a gente está. Ele vai traçar um propósito para as nossas vidas e esse propósito ele vai acreditar que a gente vai alcançar segundo aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E a diferença é aqueles que aceitam, aqueles que dizem sim ao propósito de Deus. Não sei se vocês conhecem, muita gente que antes vivia conosco, hoje não faz mais parte das nossas vidas. E o que fez a diferença? Eles também provaram da mesma palavra, eles tiveram os mesmos milagres, fomos testemunha de tantas coisas, mas por que eles não permaneceram? Porque muitas vezes eles não querem a verdade. E eu quero convidar você a querer a vontade de Deus, que é a verdade de Deus para as nossas vidas, amém? E ser filho é o maior privilégio que nós temos. E ser filho não é se engrandecer. Os nossos propósitos, nosso objetivo maior vai ser sempre agradar a Deus. Então, quando eu busco a fazer a vontade de Deus, quando eu busco a querer ser uma filha de Deus, eu não vou andar segundo aquilo que eu vejo, mas eu vou buscar o que Deus tem para mim através da palavra de Deus. O que eu preciso me alinhar através da palavra de Deus? O que Deus tem para a minha vida? O que eu preciso renunciar? Deus fale comigo das áreas que eu preciso renunciar na minha vida. Me ensina. Aí eu preciso abrir meus ouvidos espirituais e aceitar. E, às vezes, aceitar isso, não queremos. Porque nós queremos o quê? Palavra de vitória somente. E não queremos alinhamento para as nossas vidas. E o alinhamento nas nossas vidas faz traçar esse caminho de vitória.
Não queira transformação sem ter alinhamento. Não queira vitória sem primeiro ser forjado em Deus. Porque isso vai nos mudar algo de dentro para fora. E o maior desejo do Senhor aqui, devemos ter um profundo relacionamento com Ele. Viver a verdade dEle para as nossas vidas. E viver a verdade dEle, eu vou precisar me expor à verdade de Deus. Eu vou precisar expor aquilo que eu preciso. Vou precisar me abrir e falar, sim, Senhor, eu aceito a sua vontade. E não é a minha. E quando eu estava até conversando, não lembro com quem esses dias, eu falei que tudo começa, irmãos, na carne. Né? Você começa na carne. Você precisa ter o passo. O primeiro passo é você que dá. O segundo é o Espírito Santo que vai se responsabilizar em fazer a obra. E esse primeiro passo tem que ser meu e o seu. Se eu falo que eu quero transformação e eu não aceito a palavra de Deus, eu vou ficar estagnada. Mas se eu quero transformação e eu aceito a palavra de Deus, ainda que me doa, eu vou dar um passo, aí sim começa a transformação. E eu posso dizer isso como testemunha viva, irmãos. Não tem feitiçaria, não tem nada. Seus pais podem abrir a porta do pecado, mas se você dizer sim para a verdade de Deus, essa verdade vai se concluir na sua vida. Porque muitas vezes a gente fala, mas meu pai fez isso comigo, mas a minha mãe não ora por mim. Irmão, se eu fosse depender, infelizmente, das orações da minha mãe, não poderia estar aqui, mas Deus levanta homens e mulheres que cumprem o papel de pai nas nossas vidas para que a gente venha alcançar. E eu sou muito grato, porque hoje, ainda além de eu ter a minha mãe viva, eu posso falar do amor de Deus para ela. Da mesma forma que eu levei o amor de Deus pela vida do meu pai. E poder falar do amor de Deus sem condenação é uma vitória. Não sei se vocês veem isso, eu vejo como uma vitória. A forma como Deus cuida das nossas vidas. Então, ainda que os nossos familiares não querem a verdade, se eu me posicionar e querer a verdade, essa verdade vai transformar a minha vida. Então, entenda, irmãos, que a posição tem que ser minha e sua. Nunca responsabilize os fracassos da sua vida nas pessoas. É muito fácil, né? Quem é casado, se tem alguma coisa errada em casa, ninguém se levanta para falar que foi eu. Sempre um vai culpar o outro. Não, mas porque você falou. Porque aí depois o outro, não, porque você não falou. Não, é porque você falou. Não, você não falou. É se você falou, você fala demais. Se você não fala, é porque você não fala. Enfim, ninguém se posiciona para falar, não, chega. Erramos, agora precisamos nos arrepender e precisamos caminhar numa direção. Você me perdoa, eu te perdoo. E vamos nos perdoar e vamos viver a verdade de Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo aí, irmãos? Então, agradar a Deus não é fazer a minha e a sua vontade. Amém? Porque fazer a vontade de Deus é aquilo que Deus já estabeleceu para as nossas vidas. Então, significa aquilo que Deus estabeleceu, nem tudo eu sei. Mas o que vai fazer eu traçar o caminho é a obediência à palavra de Deus. E Jesus foi e sempre será a maior prova de um filho que viveu e cumpriu para fazer a vontade do Pai. Irmãos, Jesus foi um homem maravilhoso, que nos deixou a prova maior de amor, de fidelidade e de filho. Lá em Lucas 22, 42, fala, quando Jesus foi no Monte das Oliveiras orar antes de ele ser crucificado, ele falou assim, Pai, se quiseres, afaste de mim esse cálice, mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, aqui Jesus estava orando como um homem, como eu e você, com sentimentos como ser humano. E ele deixou a maior prova de que quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, vamos passar por situações que nós não entendemos. Mas a disposição de obedecer vai requerer a minha atitude e a sua. Jesus poderia dizer não ali na hora, e jamais nós poderíamos ser resgatados através da obra da cruz do Calvário. Ele poderia.
Ele poderia reclamar, murmurar, por que eu tenho que fazer isso para um povo que não quer nada com nada? Mas ele veio aqui na terra, ele cumpriu o propósito dele, deixando a maior prova que podemos, sim, ser filhos através de Jesus. Que ainda que passamos por dificuldades, que temos aflições, no final de tudo, não é a minha vontade nem a sua. Qual que é a vontade? É a vontade de Deus para as nossas vidas. Se queremos ser filhos, vamos cumprir a vontade de Deus. Não vamos andar segundo aquilo que nós achamos ou imaginamos, mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E quando aceitamos a paternidade de Deus nas nossas vidas, só temos Deus. Quando nós não aceitamos a paternidade nas nossas vidas, nós temos Deus só para pedir as coisas. Então, Deus serve para suprir as suas necessidades. Você vem e busca aquilo que Deus pode dar para a sua vida. E se você cumprir princípios bíblicos, você vai ter vitória. Até os ímpios cumprem princípios e eles são abençoados. Porque Deus, ele sempre vai zelar pela sua palavra. Cumprir princípios, você vai ser abençoado. Então, quem não quer, quem não tem Deus como pai, ele sempre vai se achegar diante de Deus para pedir as coisas. Não que nós não possamos pedir, irmãos. Mas se você sabe que você tem um pai que tem todas as coisas e você é herdeira de tudo, você não precisa ficar chegando perto dele toda hora pedindo as coisas, porque você sabe que ele te conhece, ele sabe da sua necessidade, você vai ter um relacionamento com ele e ele vai te abençoar de alguma forma e outra. Então, seu relacionamento vai ser para pedir coisas, vai ser um relacionamento pessoal para que a vontade dele se cumpra sobre as nossas vidas. Então, tem pessoas que vêm até a Deus pela necessidade. E quando ela recebe a necessidade, o que ela faz? Ela vai, embora. Aí você fala, meu Deus, que era tudo aquilo? Então, era só por uma necessidade? Aí Deus supre a necessidade, ele volta às mesmas práticas. Aí depois o que ele faz? Ele culpa a Deus, irmãos. Você conhece gente assim? Que culpa a Deus. E para os mais íntimos, culpa você ainda, que estava do lado. Ele vai culpar ainda você, vai falar, é porque você fez e você não falou. Irmãos, a gente está vivendo essa realidade hoje do mundo. Infelizmente. Depois que entrou a tecnologia, a internet acabou com a mente do ser humano. As pessoas pensam que pode ir, fazer, falar sem responsabilidade nenhuma. Um povo que não tem responsabilidade com a palavra, que não zela pela verdade, que prega um evangelho fraco. Eu não fui transformado com um evangelho fraco, irmão. Eu fui transformado com o evangelho 3 horas de palavra apostólica e profética, demônios saindo, entendeu? Pessoas caindo, levantando, mas a glória de Deus foi manifesta. Eu fui transformada assim, e não teria como eu ser transformada com um tapinha nas costas. Como que iria sair toda a cadeia demoníaca, todo o trono de feitiçaria na minha linhagem, na minha vida pessoal, se não tivesse um impacto forte da palavra de Deus? E dói, irmão. Você acha que foi fácil? Que foi, ai, que maravilha. Não, dói, entendeu? Mas se eu tomo a decisão de querer, eu vou mesmo doendo. E isso daí, eu falo, eu não posso fazer, é você que tem que fazer, você que vai ter que levantar da sua cadeira e fazer algo para mudar a sua história. E esse querer, a gente tem que exercitar, porque esse querer não vem de uma hora para outra. Não vem, porque você vai sentir, vai doer, você vai querer espernear, você vai querer fazer pirraça, você vai querer fazer biquinho, você vai querer culpar as pessoas, você vai querer culpar seus filhos, seu marido, seus líderes, vai querer culpar todo mundo, menos você. Porque você acha injusto que as pessoas não entendem o que você está sentindo. Aí, se a gente olha para a palavra, e o reino de Deus ele não é sentimento. Ele é verdade. E essa verdade a gente precisa traçar nas nossas vidas. Amém? E eu queria falar de 3 pontos. Aquilo que eu tinha tantas coisas, mas não dá com o tempo, né? Mas assim, 3 pontos que o Senhor falou para mim compartilhar com vocês, que
um dos principais pontos que nos rouba do nosso lugar de como filho. Então, temos atitudes que nós cometemos que nos tira desse lugar, da posição que nós devemos, que nós teríamos que estar, mas a gente não está, porque nós cometemos, erramos e nos afastamos da vontade de Deus. Amém? E o primeiro ponto é o orgulho. Eu gostaria que você abrisse lá em 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitai-vos os mais velhos. Sejam todos humildes uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Lá em Provérbios também 21, 4, declara: olhar altivo e o coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Lá em Provérbios também 16, 18, declara: o orgulhoso vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Amém? Irmãos, o orgulho, ele impede o processo e dificulta que as pessoas aceitem a verdade e aprendam. Pois isso exigiria admitir que elas estão erradas. E tudo que o orgulhoso não quer é aceitar que ele está errado. E a gente vive numa nação, e nós que somos descendentes de japonês, irmãos, sabe esse olhinho aqui, ó? Você já recebe de graça já uma porção de orgulho no coração nosso, irmãos. Se tem um povo orgulhoso, é a nação japonesa. Irmãos, é verdade. Essa é forte. Segura, Japão, essa. Por quê? O orgulho aqui, você lidar com o orgulhoso todos os dias. E se a gente não se cuida, a gente se torna um deles. Porque é a cultura, é a disciplina, é o convívio. Se a gente não se cuida, a gente está falando que nem eles, a gente está agindo que nem eles, a gente está querendo as mesmas coisas que ele. É isso. Por quê? O convívio, ou é aquilo, ou você anda e se alinha à vontade de Deus, ou você vai se dobrar à cultura da nação que você está. Não tem como, irmãos. Eu percebi muito isso também quando eu fui para o Brasil agora. Como que a gente fica tão japonês? Misericórdia. Eu falei, não quero esse negócio para a minha vida, não. Porque lá você chega no Brasil, irmãos, com toda a dificuldade que o povo brasileiro tem, mas é um povo que não tem orgulho. Se ele tem alguma coisa para falar, ele vai falar. Se ele não quer falar, ele não vai falar. Ele é assim mesmo. Mas o povo brasileiro, por si, eles são pessoas verdadeiras. Então, se ele erra, ele vai falar para você que ele errou. E se ele está triste, ele vai chorar. E se ele vê você chorando, ele vai chorar com você. Irmãos, aqui você pode chorar que ninguém vai te dar nenhum ticho para te consolar. É verdade, eles vão te deixar lá e vão sair. E a gente fica, se a gente ficar numa nação assim, a gente começa a ter as características. Por quê? Que nem eu fazia 20 anos que eu não ia para o Brasil. Cheguei lá, irmãos, é impacto da realidade, da cultura, da diferença. Vivemos numa nação tranquila, tem todos os seus benefícios, mas tem seus lados negativos. O Brasil também tem seu lado negativo, mas tem seu lado positivo. E o calor brasileiro, irmão, não tem igual. Não adianta. E a gente que fica aqui, a gente fica parecendo uns tontos às vezes, sabe? Né? Aqueles jeitos. Não, pelo amor de Deus, fala, não. Por que eu percebi isso? Vou te contar a experiência. Eu estava lá em Dubai e a gente tinha acho que 4 horas de espera. E aí eu falei, bom, foi um sacrifício enorme para mim achar o lugar que eu tinha que ficar para esperar. Enfim, achei. Sentei lá, calculei mais ou menos o tempo que eu tinha. Estou sentada lá, fiquei pensando, não, o que será que eu vou? Vou no banheiro, não vou, fiquei pensando lá, analisando. Aí daqui a pouco começou a chegar um monte de brasileiro lá. E aí eu falei, nossa, o Brasil já chegou aqui já, porque você já começa a ouvir as pessoas falando, se você já vai entendendo, uma sensação até estranha, porque só ouve japonês, você ouve todo mundo falando em português. E aí eu lá estava sentada, e de repente apareceu uma moça do meu lado, e ela estava sentada.
E ela falando no telefone, e ela gesticulando, e falando, e levantando, e indo para lá, e indo para cá. De repente, ela sumiu, largou as coisas dela todas. Eu falei, meu Deus, ela larga as coisas assim, né? E falei, vou ficar aqui, né? Porque eu vi que ela estava sozinha. Eu falei, vou esperar ela voltar. Não que ela me pediu, mas, né? Aí ela lá voltou toda revoltada lá. Aí ela pegou, sentou lá, estava bufando ela. Você é brasileira? Aí eu, sou. Então, vem aqui. Ela pegou e sentou do meu lado e começou a contar toda a trajetória dela, irmão, na viagem dela. Você imagina, ela mostrou as fotos do casamento, não, das fotos dos tecidos, porque ela é descendente de árabe. Você sabe, ela contou tudo. Ela é descendente de árabe e o irmão dela iria casar. E o casamento que eles iriam fazer era tudo com a decoração estilo árabe. Então, para os padrinhos, para os parentes mais próximos, eles iam dar como presente para os convidados tecidos de lá. E, fora o tecido, ela tinha que ir lá também para comprar toda a parte da roupa dos padrinhos e das madrinhas. Então, assim, ela estava com uma bagagem enorme. E aí ela estava explicando para mim, e mostrando todas as fotos que ela teve que comprar, tudo aquilo, para ela explicar para mim que ela teve uma bagagem enorme para pagar. E ela teve que pagar mais de 10 mil reais de bagagem, excesso de bagagem. E ela está falando, então, olha tudo que eu tive que pagar. E ela contando, e nesse meio tempo ela conversando com o marido dela. Aí daqui a pouco apareceu um outro brasileiro. Ela, você é brasileira? Não, um brasileiro chegou e falou assim, você é brasileira? Sou brasileira. Ele, você poderia olhar aqui para mim, na minha passagem, eu estou no lugar certo? Ela, você está no lugar certo, fica tranquila. Ouve minha história também. E ela estava lá contando para todo mundo e falando para todo mundo, gente, se eu chegar lá no Brasil, eu não conseguir... porque ela era de Goiânia, então ela ia ter que descer lá em São Paulo, depois, não sei como ela ia fazer. Então, ela estava procurando pessoas que poderiam ajudar ela na hora de desembarcar as bagagens, ela não ia conseguir carregar todas as malas, então, quem estivesse sozinho, você poderia ajudar ela. Você poderia me ajudar? Eu falei, sim, sem problema nenhum. E aí ela falou para o outro moço, você pode me ajudar? Sim, vou ajudar todo mundo. Mas, enfim... Conversamos, ela contou todas as histórias dela, e eu até falei para o Vitor, o Brasil chegou mesmo, porque a gente fica tão assim, né? Será que eu falo e o povo não está nem aí, ele quer contar a história e você que sente e ouve, entendeu? Não quer saber se você não quer ouvir. Estou pouco me importando, você está aqui, você vai me ouvir. E essa liberdade de expressar, de falar, são coisas que a gente vive aqui nessa nação e a gente não vê isso. Então, é muito fácil a gente ser uma pessoa solitária, orgulhosa e carrancuda. E cada vez você ficando mais velho, eu vejo que é pior ainda. A gente vê pelos velhos da fábrica. Antigamente, eles falavam bom dia, hoje sai gritando. Tipo assim, não precisa disso, mas estão lá tendo as práticas dele. Então, o orgulho sempre vai contra a vontade de Deus. O orgulho vai nos tirar da posição de nós sermos filhos. Porque um filho orgulhoso, ele nunca vai reconhecer nenhuma instrução que Deus passar. Tudo para ele. Ele está certo, ele tem a razão, e, afinal de contas, o orgulhoso ele nunca vai querer admitir que ele está errado. Ele vai fazer uma volta e vai culpar você ainda porque ele está errando. Ele vai culpar ainda você porque você está falando, vai culpar você porque está falando algo. Então, o orgulho a gente tem que lutar com todas as forças. Nós que somos descendentes, principalmente, nós temos que nos arrepender todos os dias, irmãos. Pedir perdão por todo orgulho na nossa linhagem familiar. E a gente sabe disso, a gente é ensinado aqui na igreja, desde quando a gente está, que eu conheço, que eu já nasci aqui na aba, desde quando eu conheço a palavra de Deus, fala sobre nós orarmos, nos arrependemos da nossa linhagem familiar. Isso daí é algo diário, irmão. Mesmo assim, a gente se pega sendo orgulhoso, querendo, né, sendo todo pompudo, abrir assim como fala, as asinhas, as penas, enfim, porque a gente tem que lutar diariamente. E o orgulho sempre vai nos tirar da posição de como filhos. Vocês estão ouvindo, irmãos? Amém. Nós precisamos lutar na vida dos nossos filhos,
na nossa geração, na nossa vida, na vida dos nossos maridos, no nosso casamento. Nós vamos ter que combater diariamente com orgulho. Em casa, a gente tem uma prática, a gente não vai dormir brigado. Então, nem que a gente tem que varar a noite, mas a gente vai ter que conversar. Não, senta aqui. Eu não preciso concordar de tudo, mas eu preciso me expor. É muito mais fácil, eu vejo que, principalmente no casamento, que é um relacionamento mais tete a tete, a gente deixa se cair por orgulho. Por quê? Porque você conhece o erro do seu marido e o seu marido conhece seus erros, seus defeitos. Certo? E quem é ele para falar que você está errada? Ou quem é... Ele vai falar, quem é ela para falar o que eu estou errada? Mas, irmãos, não é quem está errado. O que a palavra de Deus fala? Mas se nós tivermos um coração humilde, nós vamos saber ouvir e melhorar. E se a pessoa está falando para você, é porque você está errando. E você precisa de alinhamento. E glória a Deus para a pessoa se expor ainda, falar a verdade na sua cara. Não falar para o vizinho. E falar para você mudar. E isso é muito maravilhoso. Então, nós precisamos combater com orgulho nas nossas vidas. Amém? O segundo ponto é se rebelar contra a vontade de Deus. Lá em Salmos 107:11 declara: pois se rebelar contra as palavras de Deus e desprezar os desígnios do Altíssimo. Lá em Provérbios 14:12 também fala: há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há um caminho que parece reto ao homem, mas no final é caminho de morte. Amém? Toda pessoa que se rebela contra a vontade de Deus causa confusão e problemas com as pessoas à sua volta. Se desvia outros. Todo rebelde, ele procura motivar as pessoas a rejeitar e desobedecer à vontade de Deus. Então, a pessoa que ela se rebela contra a vontade de Deus, não só ela se rebelar, ela procura pessoas para se rebelar junto com ela. Ela vai querer contar para você que não é certo, e pipipi, papapá, e vamos aí, você concorda comigo? Concordo. Mas se você for verdadeiro, e se você é uma pessoa que quer cumprir a vontade de Deus, ainda que ela está falando, você vai olhar pela palavra. Não, a palavra de Deus fala que eu não tenho que rebelar contra a vontade de Deus. Se Deus falou algo pessoal com você, é com você. Não queira vir colocar, me incluir nas suas intrigas pessoais, das suas decisões pessoais. Então, assim, muito vai de nós nos posicionarmos a fazer a vontade de Deus. Amém? E toda pessoa que se rebela contra a vontade de Deus, ela se levanta para se incomodar aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Toda pessoa que se rebela contra a vontade de Deus, se ele vê alguém tentando cumprir a vontade de Deus, ele vai se incomodar. Porque ele não quer, ainda além dele não querer cumprir, ele não quer que você cumpra a vontade de Deus. Então, ele vai se levantar e vai criticar, e vai te destabilizar emocionalmente para justamente você parar de fazer e você rejeitar a vontade de Deus na sua vida. Amém? E todo rebelde também, toda pessoa que é rebelde, que se rebela contra a vontade de Deus, ele tem bons motivos para opor a autoridade. Ele acha que a sua vontade é mais importante e que não tem respeito pela autoridade e nem tenta ter. Sua atitude é acusatória e fala mal das autoridades delegadas. Vocês estão ouvindo aí, irmãos? Amém? Irmãos, eu tenho um princípio comigo. Toda autoridade ela foi delegada e instituída pelo Senhor. E se Deus que levantou aquela pessoa, é Deus que se responsabiliza com ela. Não vai ser eu querer ditar o que Deus tem que fazer na vida das pessoas, ou que
ou criticar, ou fazer, enfim. Mas eu vejo, principalmente nós aqui no Japão, a gente fica com o coração tão endurecido que é muito mais fácil a gente ver as coisas ruins do que as coisas boas. Eu posso fazer multidões de coisas boas, mas se eu fazer algo ruim, aquilo vai marcar muito mais a pessoa daquilo que eu fiz de errado do que das coisas boas que eu fiz todos os anos na vida dela. Então, aqui a gente lidar com o povo, e nós, se deixarmos, nós nos tornamos também um povo ingrato. E a gente acha que as pessoas têm a obrigação de fazer aquilo por nós. Eu preciso, a pessoa tem que estar bem, ela tem que fazer o que eu quero, afinal de contas, é a minha vontade. Não, é a vontade de Deus. Então, se rebelar contra a vontade de Deus, ela é um conjunto que te leva a, primeiro, você se rebelar contra a vontade de Deus, te leva depois a se rebelar contra as pessoas que Deus colocou na sua vida e te rebelar contra as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. É um caminho, irmão, de destruição. É um degrau, você sobe um outro e te leva a uma outra destruição. Então, se rebelar a Deus é um conjunto de você rejeitar a vontade de Deus e querer viver na sua. E pessoas que decidem viver nisso, ela sempre vai falar para você que o evangelho não funciona. Ela sempre vai ver você cumprindo um princípio, ela vai falar para você, não vale a pena, faz diferente. Ela sempre vai olhar alguma debilidade, algum defeito do seu líder, até que ele não é santo, e ele vai usar daquilo para também fazer você pecar, para você criticar. Eu não estou falando aqui sobre perfeição, irmãos, estou falando sobre respeitar a palavra de Deus e honrar a palavra de Deus. E tudo isso é um conjunto. E quando eu não aceito a vontade de Deus, eu estou exposto a cometer esses pecados. Diariamente, todos os dias. Seja na igreja, seja dentro da minha casa, autoridade na minha casa, seja no meu trabalho. É muito fácil, irmãos, quebrar princípios. E é muito difícil você permanecer, porque requer o quê? Um esforço pessoal de cada um. Não significa que se a pessoa do meu lado não está fazendo, não vou fazer. Não tem nada a ver. Se a pessoa não quer fazer, a responsabilidade é dela. Mas eu quero fazer e eu vou fazer. Amém. E se eu quero fazer, eu vou ter que caminhar e eu vou ter que batalhar. Amém. Independente se vem pessoas para querer me atrapalhar, eu não vou ser mal educado e grosso, arrogante. Eu vou ser biblicamente correto, irmãos. Isso não é verdade para mim, então me perdoa. Vai buscar em Deus. Eu não tenho a resposta para você. Amém. Se a gente fosse biblicamente verdadeiros, as pessoas não teriam fofoqueiro dentro da igreja, na casa, enfim, em todos os lugares. Só tem fofoqueiro porque alguém ouve. Certo? Se nós falarmos não, ninguém vai contra. Se você chegar e falar não, a pessoa não vai falar. E ela vai tentar falar não. Se você sair, ela vai falar com o quê? Vai falar com a parede? Não. Então, toda pessoa que se rebela contra a vontade de Deus, ela vai buscar pessoas assim. E o diabo, ele ama essas coisas, irmãos. Esse é uma das coisas que o diabo ama e sustenta ele. É o quê? Nós nos rejeitar a vontade de Deus. E o rejeitar a vontade de Deus, é que nem eu falei, é um caminho. Um dia você faz uma coisa, depois você vai fazer outra, e ali, sucessivamente, você vai traçando um caminho de rejeitar a vontade de Deus. Quando você vê, você já nem sabe mais. Você nem sabe. Daqui a pouco você nem acredita mais na obra da cruz do Calvário. E hoje é muito fácil isso. Quantas pessoas já ouviram a palavra de Deus, já ouviram, mas voltaram para trás? Irmãos, são muitos. Poucos perseveram. E aqueles que perseveram são filhos, porque eles não querem saber de fazer a vontade dos homens, mas ele busca fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é verdade, ela vai combater a área das nossas vidas, e a gente vai precisar tomar decisões, a gente vai precisar largar pessoas, a gente vai precisar ser verdadeiro, a gente vai precisar ser transparente. Tudo isso é um processo. E
isso requer muito, porque não é fácil. Não é fácil. Você ser verdadeiro, irmão, você é candidato a ser odiado. Você ganha uma placa assim de graça, assim. Serei odiado a partir de agora porque eu fui verdadeiro. Então, hoje é muito mais fácil se falar da mentira, as pessoas aceitar do que você ser verdadeiro. Mas o meu conselho é para você seja verdadeiros. Independente de. Perde amizade, mas seja verdadeiro. Perde pessoas do seu lado, mas seja verdadeiro. Perde amigos, mas seja verdadeiros. Porque a verdade, Deus vai te respaldar segundo a verdade. Deus nunca vai ter compromisso com os descompromissados. Aqueles que estão lá fora, irmão, que já tiveram, exemplo, conosco, estão lá fora, eles desistiram, mas eu não. Eu vou parar minha vida porque eles não quis? Não. Eu não vou parar minha vida, eu vou continuar. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aí eu falo, Senhor, me ajuda a eu permanecer na tua verdade. O engano está todos os dias à porta. Todos os dias colocado diante de nós, um caminho de vida e de morte. Senhor, me ajuda a aceitar e sempre caminhar no caminho de vida e não de morte. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa entender a tua vontade. Senhor, me dê discernimento para que eu possa combater com o meu inimigo. Senhor, abre meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Tira o tampão dos meus ouvidos para que eu possa entender a tua vontade. Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade para a minha vida. Senhor, alinha meu caminho à tua vontade. Senhor, eu aceito a tua vontade na minha vida. E isso daí é todos os dias, irmãos. É todos os dias eu vou ter que declarar e falar para mim mesma que eu vou caminhar na vontade de Deus. E quando você fala, 1000 vem e 10.000 à sua direita e esquerda, enfim, mas nós não seremos atingidos. Amém? Nós não seremos atingidos. Amém? Lá em Jeremias 6:28, declara: todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como bronze e ferro, e todos eles são corruptos. Essa é forte, viu, irmãos? Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como bronze e ferro, e todos eles são corruptos. Jeremias 6:28. Então, irmãos, todos aqueles que rejeitam a vontade de Deus, ele traz esse caminho de rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. E o coração deles são endurecidos como bronze e ferro, e todos eles são corruptos. Essa é a verdade de Deus. E que nós não venhamos rejeitar a vontade de Deus nas nossas vidas, irmãos. Amém? O terceiro ponto é o engano. Salmo 101:7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Lá em Provérbios 12:20, declara: o engano está no coração dos que tramam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Amém? E lá em 2 Timóteo também 3:13 declara: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganado. Viver no engano é uma opção, porque se lemos a Bíblia, vamos encontrar a verdade para todas as áreas das nossas vidas. Submeter a vontade de Deus para nós e viver a vontade dele diariamente. Irmãos, o engano, ele está às portas todos os dias nas nossas vidas. O engano, ele em todas as áreas. Você pode entrar no engano da mentira, da calúnia, ir contra Deus, se rebelar contra Deus,
tantas coisas, irmãos, que tá às nossas portas do engano. O engano, ele é assim, você abre uma porta, você aceita o engano, você abre uma porta. Aí aquilo quando você aceita e abre a porta e você entra, ela vai se tornando uma verdade. Aí, quando se torna uma verdade, você abre uma outra porta, você abre uma outra porta de engano, e aquilo, você vai praticando aquilo, vai se tornando o quê? Uma verdade. E assim sucessivamente. Você caminha num caminho, você começa no engano e no final você está descrendo de tudo, que é a verdade da palavra de Deus. Então, precisamos tomar cuidado nas nossas vidas, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós damos os nossos olhos, o que nós andamos, a forma que nós andamos, onde sentamos, onde é a roda que nós paramos para ouvir. Eu vejo um exemplo muito claro. Jesus, ele nunca ficou parando e ficou ouvindo as pessoas. Ele passou pela multidão e pregou a verdade e foi. E ele deixou o maior exemplo, que nós precisamos pregar a verdade e ir, não ficar lá. Porque se a gente ficar ouvindo, a gente vai, daqui a pouco, estar acreditando da mesma forma que aquelas pessoas. E precisamos, todos os dias, dizer não ao engano. Lidamos com pessoas mentirosas, tantas coisas fora a palavra de Deus. Por isso que precisamos nos alinhar à vontade de Deus através da palavra de Deus. Porque se o engano, que eu falei, ela é uma opção. Eu não preciso viver no engano. Se eu ler a palavra de Deus, ela é um manual para a minha vida. E sempre que eu ler ela vai ter verdades que eu preciso praticar. Mas se eu não ler, se eu não me expor à palavra de Deus, eu vou viver, eu sou um candidato apto para viver no engano. E hoje nós vivemos tudo isso no engano, que nem eu falei no começo. Pessoas falam bonito, pessoas pressionam a forma que falam, mas não vivem. E isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que nós nos relacionamos com Ele, temos relacionamento pessoal. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, e através dele pagar um alto preço por nós, hoje nós fomos resgatados através de Jesus. O véu foi rasgado. O plano original que Deus tinha para a humanidade foi resgatado através de Jesus. E através de Jesus nós podemos nos achegar diante de Deus Pai. Podemos nos relacionar, poder ter um relacionamento íntimo de pai para com o filho. E precisamos crer, irmãos. Crer só de boca, todo mundo pode crer, pode até falar, mas crer de coração e viver essa verdade vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Porque pessoas vão levantar para te tirar da verdade. Pessoas vão entrar na sua vida para roubar a sua alegria. Pessoas vão entrar na sua vida para caluniar contra você. Mas se eu for para a palavra de Deus, o que Deus fala sobre a minha vida, irmãos? É essa verdade que eu tenho que aceitar. Então, se a pessoa está no engano, ela que fica no engano dela e eu não vou ficar. E como que eu não vivo o engano? É eu viver na verdade da palavra de Deus. E eu até vi uma frase que eu não como que era? Quanto mais eu conheço a Deus, mais radical eu fico. Como que é? Mais eu falo de Deus, falo nada de mim. Ixi, eu não lembro agora. Mas vou lembrar. Quando eu lembrar, eu falo. Mas quanto mais eu conheço a Deus, eu não falo nada de mim, só falo dele e ouço mais. Então, irmãos, vamos viver essa verdade nas nossas vidas. E o desejo do Senhor é que nós venhamos ter um relacionamento como filhos. 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 E filhos fazem a vontade de Deus. Filhos, eles não desistem. Não viram as costas para Deus. Filho, permanece na vontade de Deus, ainda que te doa tudo. Amém? Amém?
Lá em Gálatas 3, 26, de 26 a 29, Gálatas 3, de 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados revestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos que são em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo e são descendentes de Abraão e herdeiros da segunda promessa. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós somos chamados de filhos de Deus, e aquele que recebe a Cristo e crê em seu nome, recebe a autoridade de se tornar um filho de Deus. Lá em João 1, de 12 a 13, declara: contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhe a autoridade de se tornarem filhos, os quais não nasceram do sangue, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Amém? Amém? Deus tem um projeto e um plano maravilhoso para as nossas vidas, que nós venhamos viver como filhos. Filhos. Filhos fazem a vontade do Pai. Filhos obedecem a Deus. Filho não rejeita os princípios daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Filho não para ficar ouvindo os enganadores e caluniadores. Os filhos, ele para ouvir a Deus. Amém. E aquilo que Deus falar para a vida dele, ele vai lutar com todas as forças para que aquilo se torne verdade diariamente na sua vida. E ele sabe que todo papel como filho tem deveres a se cumprir. E todos os deveres, irmão, nem tudo eu vou entender, mas aquilo que eu não entendo, a minha obediência vai na frente. E eu obedeço à vontade de Deus, e eu aceito a vontade de Deus. E automaticamente, todos os passos que eu dou um, Deus dá 10 na minha frente. Eu dou mais um, Ele dá 10. E isso se torna um estilo de vida de você querer agradar a Deus e não as pessoas. E quanto mais a gente conhece e busca conhecer a Deus, menos a gente se importa que as pessoas falam de você. Porque a sua responsabilidade não é agradar as pessoas, mas sim primeiramente a Deus. E quando você busca agradar a Deus, automaticamente Deus vai atrair pessoas para acrescentar na sua vida. Então não fique triste quando pessoas saem da sua vida. Deixe as pessoas saírem. Isso faz parte do processo de crescimento e amadurecimento daquilo que Deus quer para a sua vida. E ser filhos, irmãos, isso vai te custar e vai te doer tudo. Porque você não vai poder ser uma pessoa andar por sentimento ou por aquilo que eu acho que você acha. A verdade de Deus muitas vezes vai vir de confronto. A gente vai ter que quebrar cadeias das nossas vidas, da mentira, do engano. Vai ter que quebrar uma verdade que foi implantada no nosso coração que a gente tinha costume de fazer. Então, se na nossa família as pessoas mentiam, eu vou lutar para não mentir mais. E como que eu não vou mentir? Falando a verdade. Se na minha família, exemplo, as pessoas enganaram outras pessoas ou foram gananciosas, eu não vou ser ganancioso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou praticar a misericórdia. Eu vou estender a misericórdia. Eu vou prover para aqueles que não têm. Eu não vou ser miserável. Eu não vou reter as bênçãos de Deus para a minha vida. Mas, sim, eu vou abençoar. Amém. E assim vai o crescimento, o desenvolvimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero convidar vocês, irmãos, a querer ser filhos. Não aceite menos que isso. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário para que hoje, através dele, nós somos chamados de filho. O véu foi rasgado para que a gente tenha um relacionamento pessoal com Deus. Então, eu não preciso viver como uma pessoa orgulhosa, eu não preciso rejeitar a vontade de Deus, eu não preciso querer permanecer no engano. Eu vou permanecer na vontade de Deus. E quando eu decido viver essa vontade de Deus, eu vou sendo transformado. E a partir do momento que eu vou sendo transformado, eu vou vivendo essa verdade para a minha vida. Isso vai refletindo em todas as áreas da minha vida. Aí, eu não vou ficar preocupado com aquele que não está querendo fazer. Eu vou me preocupar comigo, porque a responsabilidade é minha. Os meus atos é meu.
Aquilo que você faz de errado, você vai pagar o preço e eu vou pagar o preço. Deus perdoa? Perdoa, com certeza. A gente vive o perdão diário. Vamos ter consequências desnecessárias, às vezes, por nós não obedecermos. Mas a vontade de Deus é que a gente vive a verdade. A gente venha a ser livre para cumprir a verdade dele nas nossas vidas. E a gente tem um relacionamento pessoal de uma forma que nada mais importa a não ser agradar e fazer a vontade dele. E agradar, fazer a vontade dele é todos os dias. Seja o meu levantar, o meu deitar, o meu viver. Não é só dar bons exemplos dentro da igreja. A nossa vida tem que se refletir lá fora. Com as pessoas com qual que a gente se relaciona, no nosso trabalho, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós falamos, a forma como nós sentamos. Tudo isso reflete aqueles que são filhos de Deus. E essa nação precisa de pessoas que sejam filhos, que amam e queiram corresponder com a vontade de Deus. Então, eu creio que Deus nos trouxe nessa nação para que venhamos ser filhos. Não é muitos que nem eu conheci a Cristo aqui no Japão. E muitos de vocês também vieram uma história e vieram para o Japão. Estão aqui, e aqui vocês teve um encontro. E não foi por acaso. Deus destinou para que isso acontecesse. Para que Deus juntasse esse povo maravilhoso. Deus estabeleceu nessa igreja, com essa visão, para que a gente venha obedecer e fazer a vontade de Deus. Então, com muita alegria, irmãos, aceite a correção. Aceite a verdade. Vive a verdade de Deus, seja livre para ter um relacionamento pessoal com Deus. Não dê seus ouvidos para mentira, por caluniador, para aqueles que não têm compromisso. Procure pessoas que são compromissadas com a verdade e ande com elas. E essas pessoas que são compromissadas com a verdade, elas vão errar também com você. Nós somos sujeitos, irmãos. E quando nós erramos, o que tem? Temos o perdão. Hoje eu erro, mas amanhã eu vou poder também errar. E através das nossas dificuldades, nós vamos nos perdoar e vamos viver a vontade e a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém. E eu quero deixar isso para você, essa palavra. Sejam filhos. Amém. Sejam filhos dentro da casa de Deus. Sejam filhos fora da igreja. Sejam filhos que queiram corresponder com a vontade de Deus. Sejam filhos que amam agradar a Deus, que não andam por sentimento, mas que queiram agradar a Deus. Que não deixe a ganância subir no seu coração, que não promove a inimizade, a mentira. Mas aqueles que são filhos vão lutar para que a verdade de Deus se cumpra, não só na sua vida, mas na sua família, para as pessoas que estão do seu lado. E que as nossas atitudes venham a corresponder com a verdade de Deus todos os dias das nossas vidas. Amém? E isso daqui, irmãos, foi um processo na minha vida de 15 anos. Eu estou aprendendo ainda, nem sei tudo. Como que eu preciso, como que eu tenho que me comportar como filha. Mas uma coisa eu tenho no meu coração, e eu oro todos os dias e peço para Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Não se afaste a doce presença de mim. Me ensina a te amar. Me ensina a corresponder. Eu não quero que ninguém me conheça, a não ser primeiro o Senhor. Eu quero que o primeiro aplauso seja o Senhor me aplaudir. Eu quero que o Senhor olhe para dentro de mim e o Senhor possa agradar com aquilo que está dentro do meu coração. Que o Senhor possa agradar a forma como eu falo, como eu penso, como eu abraço uma pessoa, como eu estendo a mão, quando eu sento para conversar com alguém. Será que eu estou sendo filha, que eu estou agradando o Senhor? Será que onde eu posso passar, as pessoas possam ver essa diferença? Ou só estou sendo mais um que não quer ter nenhum compromisso e ainda fica atrapalhando aqueles que querem viver a verdade de Deus? E que não venhamos ser empecilhos na vida de ninguém. E que venhamos ser verdadeiros. E que venhamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém. E Jesus, Ele sempre e será o nosso maior referência de filho. Se tivermos dúvida
Vá para a palavra de Deus. Leia sobre Jesus. Leia o que Ele é, o que Ele foi, o que Ele será nas nossas vidas, irmãos. Ele pagou um alto preço por amor, de obediência. Ele é o nosso advogado que está todos os dias julgando as nossas causas, intercedendo por nós. Ele nos olha como nós nos vemos, Ele nos olha através do seu sangue, que é puro, santo. E Ele nos traça um caminho de vitória. E muito, a gente conhece a verdade, e a verdade de Deus, ela sempre vai transformar nas nossas vidas. Que eu estava até falando, não sei com quem ontem. A palavra de Deus, ela é viva, ela é em movimento. Eu posso ler um versículo hoje, e Deus trouxe uma revelação. Eu posso ler ele amanhã, Deus vai trazer uma outra revelação sobre aquele assunto. Deus é muito criativo, o Espírito Santo é muito criativo, ele tem suas formas de nos transformar, de trazer transformação nas nossas vidas, para as pessoas que estão do nosso lado. Nós obedecemos. Então, nós que precisamos obedecer e fazer a vontade de Deus. E para que tudo isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos nos posicionar e dizer: sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me livra de todo engano, Senhor. De um tempo que estamos vivendo em tanto engano, tanta mentira. Senhor, me ajuda a discernir os tempos. Me dê as armas espirituais para que eu não possa cair no engano, mas que eu possa lutar para que a tua vontade alcance na minha vida e na minha geração. Amém. E eu vi isso muito claro na minha vida, que nem eu compartilhei com vocês, com meu pai. Irmãos, isso para mim foi uma vitória muito grande. Eu poder levar meu pai a Cristo. E o Evangelho, ele funciona. Amém. O Evangelho, ele funciona. E eu sabia que antes de meu pai e todos os meus familiares, antes deles partir dessa terra, eles vão confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Mas hoje, eu preciso lutar. Poderia ele estar comigo lutando? Seria mais fácil nós dividirmos a carga? Poderia, mas não é esse o projeto de Deus. Então, se Deus me chamou, eu tenho algo que eu preciso corresponder. E depois que eu vim para o Japão, que eu me converti, na família do meu pai não tinha ninguém crente. Ninguém, irmãos. Eles vêm de uma geração de idolatria, de feitiçaria, de uma linhagem mais de 3, 4 gerações acima do meu pai. E depois que eu me converti, e alguns primos meus de primeiro grau mesmo, aqueles que saíram do Brasil, que foram morar para fora, eles se converteram. Primeiro foi eu, agora tem um primo meu que mora em Londres, que se converteu, já está firme e forte no Senhor, mais de 10 anos. E tem uma prima minha que mora nos Estados Unidos, que está morando mais de 15 anos, e ela se converteu também. E ela estava até conversando comigo, falando: nossa, preciso conversar com você, porque Deus tem me levado nessa área, para me trabalhar na área emocional. Deus falou muito comigo, porque Deus me curou. A nossa família tem tanta coisa. Eu sei que você está orando do Japão, eu estou orando daqui. E a gente estava conversando, e ela falando, e eu falando: Deus, como que é bom. Antes não tinha ninguém. E hoje tem meus primos que saíram, tem a irmã do meu pai que se converteu, tem a minha prima que também se converteu. E eu fiquei tão feliz, irmãos. Como que Deus é bom. Como que Deus responde à oração. Como que Deus faz, irmãos. Então, quando nós fazemos a nossa parte e nós nos posicionamos, Deus se responsabiliza de fazer tudo. Eu não preciso estar lá no Brasil para Deus fazer. Basta eu me posicionar em oração e eu obedecer à vontade de Deus. Deus fez a obra. Eu até esqueci de contar que quando Deus tinha falado para mim me preparar para conversar e ver meu pai, que até a apóstola orou por mim, e a apóstola orou falando assim: Deus, levante uma pessoa que possa pregar a tua verdade para ele. E tem uma prima do meu pai
que ela se converteu já faz um tempo. E ele começou a se aproximar dela de um ano para cá. E nessa conversa, eu conversei com ela, né? Nessa conversa dele se aproximar dela, frequentar a casa dela, tudo tal, ele compartilhou com ela que eu também era crente, porque ela era, né? Ela é crente. Ele falou: a Edilane também é crente. Aí ele não sabia falar o que eu era. Ele falou: eu acho que ela é missionária, não sei, alguma coisa assim que fala. Aí ela falando para mim, e aí ela falou assim, e aí eu comecei a falar. Ela chamava meu pai de Zé. Ô Zé, se você tem uma filha missionária, o que você está vivendo nessa miséria, dessa feitiçaria? Pelo amor de Deus, sai disso. Ele: não, mas isso é só para ela, não é para mim. Ela é para você, sim. E ela começou a pregar para ele. Toda vez que ele ia lá, ela falou que pregava. E ela aquela senhorinha do coque, entendeu? Que fala mesmo: você não se conversa, vai para o inferno, tá? Você vai queimar no fogo do inferno. E ela começou a falar para ele: você vai queimar no fogo do inferno, você vai se arrepender. E começou a falar para ele: vai fazer alguma coisa. E até que ela falou para mim, ela falou que conversou com ele nas últimas vezes, e ela falou para mim, que ele compartilhou assim com ela: eu estou tão cansado, eu não quero mais ficar tomando conta daqueles negócios lá, não. Ele falou: eu até falei para minha filha do meio, que se ela quiser, ela que vai ter que vir, eu não quero mais, não. E ali, a partir dali, depois de um tempo bem rápido, ele ficou ruim e ele veio a falecer. E eu estava conversando com ela e ela estava falando como é bom servir a Deus. Ela falou: mesmo você de longe, ele tinha certeza que você não iria perdoar ele. E você vinha aqui e faz todo o significado para que ele saiba todas as palavras que eu falei para ele, que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é cura, ela é libertação. Ela quebra com a feitiçaria, ela quebra com a mentira, ela quebra com todo estigma maligno da mentira, e ela é verdade. E eu fiquei tão feliz, irmãos, de saber que quando nós estamos fazendo, Deus faz por nós. Amém. Então, eu quero incentivar você. Seja filhos de Deus. Busque isso diariamente na sua vida. E eu creio que Deus vai fazer tantas coisas, isso é só um começo de grandes coisas que Deus vai realizar, não só na nossa vida, mas na vida da nossa família e das pessoas que Deus traçar nas nossas vidas. Então, nunca deixe de ser verdadeiro. Sempre seja verdadeiro. Porque a verdade vai te respaldar sempre. Amém. Ainda que hoje as pessoas não te compreendam, lá na frente ela vai te agradecer por você ter sido verdadeiro. E aqueles que são filhos, eles vivem na verdade e andam na verdade diariamente. Amém? Eu quero convidar você para se levantar. E eu quero que você ore, irmão, no seu lugar. Eu coloquei 3 pontos, mas tem tantas as coisas que nos afastam da posição como filho. E eu queria que hoje você refletisse na sua vida. Tem algum espaço, área na sua vida que você tem deixado o engano, o orgulho, a mentira permanecer na sua vida? Será que temos saído da nossa posição como filho para viver desragado aí? Como que temos vivido? E eu quero que hoje você aí no seu lugar, ore a Deus. Pergunte para o Espírito Santo se tem áreas da sua vida que você precisa romper no dia de hoje. Áreas da sua vida que talvez você deixou o diabo roubar a sua posição como filho. E são pequenas coisas que nos levam a nós termos prática que nos afasta da presença de Deus. São pequenos princípios que nos tiram nós da posição como filhos. São pequenas atitudes que nos afastam da presença de Deus. Então, às vezes a gente pensa: mas eu não estou fazendo nada de grande.
Pense no pequeno. Será que no pequeno nós temos sido fiéis? Será que também no pequeno nós temos obedecido à vontade de Deus? Será que mesmo nas pequenas coisas temos agido como filhos? Eu quero que você curve sua cabeça e você ore. Eu vou estar orando aqui e você ore aí, amém? Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Oh, Senhor, muito obrigado pelo teu amor que nos constrange todos os dias. Muito obrigado pela obra redentora da cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, porque um dia você se fez maldito no meu lugar, para que hoje eu possa ser chamada como filha. E através da tua obra redentora da cruz do Calvário, nós fomos resgatados, nós fomos aliançados com Jesus. E hoje nós temos não somente, nós recebemos de graça nós vamos dar. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós recebemos a grandeza de podermos sentar na tua mesa e ser chamados como filhos, filhos de Deus. Filhos que correspondem com a tua vontade, com a tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. E nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque ainda nós, nas condições como pessoas, como miseráveis, nós não poderíamos, ó Pai, não tínhamos direito de nos sentarmos na tua mesa, mas através da tua obra, nós fomos chamados como filho e podemos assentar na tua mesa. Fomos resgatados, fomos curados através do teu sangue precioso, Senhor. E nós nessa manhã, Senhor, nos apresentamos diante do teu altar. Ó Espírito Santo de Deus, somente o Senhor sabe aquilo que passa nas áreas mais profundas do nosso interior. Ó Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações. Se tem área das nossas vidas que nós temos falhado, Senhor, nós queremos nos posicionar e pedir perdão para Ti nessa manhã. Perdoa, Senhor, por nós darmos ouvido a tantas coisas e nós não ouvimos a Tua voz. Perdoa, Senhor, por nós, Senhor, damos crédito para tantas mentiras, ó Pai, e não queremos a Tua verdade. Perdoa nós, Senhor, por nós nos levantarmos contra o Teu senhorio. Sermos pessoas mimadas, ó Pai. Queremos somente andar nas nossas verdades, aquilo que nós achamos que é verdade. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tira todo o coração de pedra, Senhor, coloca um coração de carne. Tira toda a dureza dos nossos corações, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajude, Senhor, nós permanecemos na Tua verdade, na Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E peço, Senhor, em nome de Jesus, ministre cada coração aqui, cada clamor, ó Pai, venha de encontro a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Se revele-se a eles, a cada um, Senhor. Traga a revelação da Tua grandeza, Senhor, sobre cada pessoa aqui. Que eles venham permanecer na Tua verdade, que é perfeita e agradável, Senhor. Que nós venhamos permanecer na Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. E eu peço, Espírito Santo de Deus, se tem área nas nossas vidas, fale com cada um nessa noite. Que venhamos nos arrepender. Gere em nós, ó Pai, um coração reto e humilde diante da Tua presença. Que venhamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Que venhamos estar rendidos à Tua vontade. Que venhamos dizer sim, Senhor, a Tua vontade, Senhor. É que eu oro nessa manhã e peço, Espírito Santo de Deus, que venhamos ser chamados como filhos. Em nome de Jesus.
Nós cremos, queridos, que a nossa filiação na cruz do Calvário é imutável, inquestionável. Quando nós declaramos com nossa boca, no nosso coração nós cremos, nossa boca nós confessamos que Jesus Cristo pagou o alto preço para que nós fôssemos resgatados como filhos amados de um Pai bondoso. Que essa palavra venha aquecer nossos corações, que essa palavra venha gerar em nós esse amor, essa necessidade de nós estarmos juntos, não porque nós temos algo para oferecer, mas porque Ele tem tudo para nos oferecer. E através dos nossos relacionamentos, nós vamos sendo curados, restaurados, edificados, construídos, né? Eu estava até brincando que o Cote escreveu de manhã, bem cedo para mim, mandou uma frase assim: se você não tem ninguém que te corrige, paga para um. Porque só pai, só mãe, irmãos, é que quer assim ver aquele filho ser grande. Por exemplo, eu não quero ver você ser pequeno, eu quero ver você grande. Né? Não sei quanto tempo ainda tem aqui, mas eu quero ter notícias de você. E quando chega lá no céu, eu quero ter notícias tuas. Não da terra, mas tua. Do que, né? Eu fico pensando em Paulo. Quando Paulo chegou no céu, e daí Deus falou para ele assim: ó, você viu o que seu filho Timóteo está fazendo lá? Porque Timóteo foi, né? Paulo pregou milhares, multidão, mas ele teve um filho que repetiu a história, que abalou o mundo das trevas. Irmão, nós estamos aqui para confrontar, para abalar as trevas. Nós estamos aqui para dizer assim, ó, você não vai mais dominar, não. Nós estamos aqui com direito legal. Nós estamos aqui por direito de criação, direito de redenção. Nascemos na terra, nascemos de mulher, nascemos do Espírito, nascemos da água, do sangue. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da opinião, da oposição. Nós não somos, queridos. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. E nós somos tudo que Ele sonhou por nós. Então, queridos, levante seus olhos para os montes, da onde vem o teu socorro. Teu socorro vem do Senhor, que criou o céu, criou a terra, te criou para um tempo novo, renovados. Seja cada dia mais e mais a nossa esperança. Mais e mais a nossa esperança. Eu me lembro quando o pastor Cote começou lá em Almirante Tamandaré, uma das regiões mais pobres daí da região metropolitana de Curitiba. Ele pegou uma chácara, ele ofertou para a Jocum, e ali ele começou a pegar aquelas crianças simples, crianças que não tinham às vezes nem calçado. Nós mesmos fomos pessoas que fomos lá ofertar, levar, e ele começou a construir. E hoje, se você for lá, é irreconhecível, porque um homem ousou. Cris Ocote, ele é formado em engenharia. Toda a família dele é formada em engenharia. E ele começou a construir. E daí ele começou a fazer apartamentos para missionários. Hospedar missionários. E ensinar. E mostrar. E sabe, irmãos, isso daí prova, mais uma vez para nós, que quando nós damos um passo, Deus está disposto a dar mais. Nós nunca vamos vencer Deus em dar. Em nome de Jesus. Quero que vocês cantem esse louvor inteiro. Como começa lá?
Você é a melodia de Deus na terra. Sai do seu lugar, ora por alguém. Eu vou dizer de novo, sai do seu lugar, ore por alguém. As meninas da dança, sai do seu lugar, ore por alguém. Sai do seu lugar.